Olá, olá, meu aluno do nono ano, tudo bem com vocês? E aí, como vai a quarentena? Então, nosso conteúdo novo, nosso novo gênero textual é poema crítico e um dos conteúdos gramaticais desse mês é o neologismo. Então, vamos lá. Gente, definição de poema crítico, tá? Na verdade, poema crítico, eles são poesias que têm como função principal ser engajadas socialmente e com caráter de denúncia social. Tia Paula, mas mais ou menos quando foi que começou a ouvir falar em poesia crítica, em poema crítico, poema de engajamento social? Gente, com a segunda geração modernista e nesse período de 30 até mais ou menos 90, assim, o Brasil ele ascendeu de muitas denúncias sociais, principalmente no período ditatorial. Então, a galera da segunda geração modernista, principalmente na poesia, que a gente tem Drummond, a gente tem Cecília, a gente tem Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles. Eu falo assim porque eu já sou um pouco íntima, eu penso que vocês sabem, mas eu penso não, vocês sabem. Ok, então continuando. Então, eles já começaram com essas poesias que não tinham só o intuito de emocionar, de trazer prazer estético, mas principalmente a denúncia social. Tia Paula, vamos para as características, então vamos. Primeiramente, ter título. Tia Paula, nossa, título. Não, é porque depois do dissertativo argumentativo do Enem, que é de caráter opcional, parece que, assim, na mente dos alunos isso se aplica a todos os gêneros textuais. Não é verdade. Primeira característica é ter título, gente. Ser escrito em versos, que é o que vai diferenciar primordialmente ele de um texto em prosa. O eu lírico, que é a voz do poema. A voz da prosa a gente chama de narrador. Aqui no poema a gente chama de eu lírico. Precisa ser crítico socialmente, precisa ter valores de denúncias sociais, denunciar como é que andavam os trabalhadores, denunciar a miséria, denunciar as calamidades, denunciar o que o governo fazia com o povo, denunciar certas atitudes autoritárias. Então, nesses poemas, principalmente da fase da segunda geração moderna, trouxe para o brasileiro não só o prazer estético do poema, das poesias, trouxe para o brasileiro a denúncia. E a gente vai ver muito caráter irônico aqui, tá? Então vamos lá. Ter versos livres e brancos foi uma das conquistas dos modernistas. Não ter essa rigidez formal na estrutura do poema. O verso ele pode ter rima, o verso ele pode não ter rima, o verso ele pode ter métrica, como ele pode não ter métrica. Então eles trouxeram essa liberdade de escolha, principalmente para tirar esse caráter formal, de versos totalmente metrificados, tá? O que nós tínhamos na escola literária anterior. Tema de cunho social, principalmente, é o que vai fazer essa poesia, esse poema ser diferente dos outros poemas, é ter caráter de cunho social, caráter de denúncia social, que vai levantar uma reflexão acerca de alguma injustiça. Ok, até aqui? Então vamos passar. O meme da preguiça foi totalmente aleatório. Desconsidere. Nós temos aqui um poema, Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, tá? Eu vou fazer um instalo e eu espero que eu consiga editar e que vocês vejam, tá bom? Ou escutem, dependendo do que eu colocar na edição. Então vamos lá. O feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerilha seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens e a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Guilherme. Ok, então vamos para o segundo. Eu coloquei um pequeno glossáriozinho aqui, tá bom? Esse poema de Goulart é um poema maravilhoso. Principalmente o final, a última estrofe, para mim, ela é sensacional. Quando diz assim, o poema, senhores, não fede nem cheira. Gente, obviamente que o aluno inteligente, o leitor esperto, tá sacando que ele está sendo extremamente irônico. Ok? Entenderam o caráter de denúncia social? O funcionário público que não cabe no poema, o salário de fome. Vocês estão entendendo cada denúncia que ele faz ao longo de cada verso? Esse é um poema crítico. Vamos para o segundo, Epitáfio para o século XX. Para mim é um dos meus preferidos. É só você clicar, tá? O slide vai para você.
você clica e tem todos os significados, tá bom? Aqui, epitáfios são escritas na lápide, então é como se o século XX tivesse morrido e ele está escrevendo em forma de versos o que ele escreveria na lápide do século XX. Isso porque Afonso Romano de Santana nem imaginava o que seria o século XXI, né? Então, vamos lá ouvir? Aqui jaz um século, onde houve 2 ou 3 guerras mundiais e milhares de outras pequenas e igualmente bestiais. Aqui jaz um século, onde se acreditou que estar à esquerda ou à direita eram questões centrais. Aqui jaz um século que quase se esvaiu na nuvem atômica. Salvaram-no o acaso e os pacifistas com sua homeopática atitude nux vomica. Aqui jaz o século que um muro dividiu, um século de concreto armado, canceroso, drogado, empestado, que enfim sobreviveu às bactérias que pariu. Aqui jaz um século que se abismou com as estrelas nas telas e que o suicídio de supernovas contemplou. Um século filmado que o vento levou. Aqui jaz um século semiótico e despótico, que se pensou dialético e foi patético e aidético. Um século que decretou a morte de Deus, a morte da história, a morte do homem, em que se pisou na lua e se morreu de fome. Aqui jaz um século que, opondo classe a classe, quase se desclassificou. Século cheio de anátemas e antenas, sibérias e gestapos ideológicas safenas. Século tecnicolor, que tudo transplantou, e o branco do negro a custo aproximou. Aqui jaz um século que se deitou no divã. Século narciso e esquizo, que não pôde computar seus neologismos. Século vanguardista, marxista, guerrilheiro, terrorista, freudiano, proestiano, joyciano, Borges kafkiano. Século de utopias e hippies que caberiam num chip. Aqui jaz um século que se chamou moderno, e olhando presunçoso o passado e o futuro, julgou-se eterno. Século que de si fez tanto alarde, e no entanto, já vai tarde. Foi duro atravessar. Muitas vezes morri, outras quis regressar aos 18 ou 16, pular aos 21, sair daqui para lugar nenhum. Tende piedade de nós, ó vós, que em outros tempos nos julgais de confortável galáxia. Em que irônico estais. Tende piedade de nós, modernos medievais. Tende piedade, como Vion e Brecht, por minha voz, de novo imploro. Piedade dos que viveram neste século, per seculae seculorum. Ok, eu espero ter entendido, eu espero que você... que eu tenha entendido é ótimo. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o poema social, tá? Então a gente vai pro... Gente, eu tô falando rápido porque eu acredito que vídeo tem que ser rápido. Porque se for demorado, vocês me largam nos 2 primeiros minutos. Isso se assistir, tem isso. Então vamos lá pros neologismos. Gente, é uma parte da gramática que eu adoro. Por quê? Porque é o emprego de palavras novas, ou derivadas ou formadas de outras já existentes. Nós fazemos isso no nosso cotidiano o dia inteiro. A internet é um celeiro vasto para essas criações. Um celeiro extremamente vasto. Então, é o emprego de palavras novas ou palavras derivadas das que já tem, que pega um pouquinho aqui, pega o radical de uma, pega o radical de outra, forma uma palavra, tá? E aí dá um novo significado. O importante que vocês entendam dos neologismos é que eles não estão dentro de uma gramática, dentro de um dicionário, porque são palavras que são feitas, elaboradas, criadas o tempo inteiro pelo falante, tá? O tempo inteiro. Então, como é que faz, Tia Paula, esse processo para dicionarizar essa palavra? Como no caso de deletar. Deletar, não sei, para quem não sabe, foi um neologismo durante muito tempo. Hoje eu nem considero mais, porque está muito próximo e já dentro da nossa comunidade linguística, inclusive já tem verbo, a gente já conjuga e é tudo certo. Então, ele deixou de ser um neologismo, mas ele por muito tempo foi, tá? Então, repetindo, é o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes na mesma língua ou não. Tem 3 tipos, eu só vou abordar 2, que é o sintático e o lexical. Vamos repetir? Vamos sim. Sintático e o lexical. Tem o semântico eu não vou abordar para esse momento, beleza? Então, vamos lá. O sintático, gente, ele é baseado, a formação dessa nova palavra, ela é baseada em uma regra gramatical existente, seja para formar um verbo, seja com um prefixo, um sufixo. Pega um, pega outro e forma uma palavra. Tá? Por exemplo, desnamorar. Desnamorar.
Você entendeu? Desnamorar. Você entende se eu falar assim, desnamorar. Você causa um certo estranhamento. Desnamorar, isso existe. Então, se você tem esse pan, isso existe, pode ser que você esteja se deparando com um neologismo, tá? Desnamorar. O processo de formação de desnamorar é o mesmo de desmatar, o mesmo de desmoronar. Pega o prefixo des, que significa o quê? Algo que foi desfeito, né? E o verbo namorar, que formou o quê? Desnamorar. Alguém que terminou o namoro. Obviamente, não dá para desnamorar uma pessoa. Dá para terminar com ela. Mas é um neologismo. E aqui o desmatar foi um dos processos que ele se baseou. Por isso que tem aqui. Sintático é baseado em uma regra existente. Beleza? E o lexical? Gente, o lexical é sem base em nenhuma regra gramatical. São palavras feitas aleatoriamente. Você não sabe de onde surgiu, como foi formado, você não sabe de nada. A palavra simplesmente existiu. No caso de Banzan, gente, Banzan, preciso explicar essa história. Eu tenho uma amiga que era da época da universidade, a Andressa. Inclusive, Andressa, beijo, você não vai ouvir isso aqui, mas tudo bem. E ela criava muitas palavras, isso aí era uma interjeição que ela, pra tudo ela falava Banzan. Do nada, Banzan. Banzan significava pra ela, tipo assim, alguma coisa que deu errado. Vixe, Banzan. Eu só sei que a sala inteira pegou o Banzan. Trouxe pra vocês, quando eu digo neologismo lexical, você pode estar dizendo, meu Deus, que noia é essa? Mas vamos seguindo, tá? Então, neologismo lexical é aquele que não teve nenhuma regra, não teve nenhuma base, por exemplo, de alguma regra gramatical para formar aquela palavra. Ela foi simplesmente aleatória. No caso de gationes, eu vi muito gationes em esse negócio chamado de dix. Dix pode até ser um neologismo, porque eu não sei se ela é uma palavra estrangeira, eu ainda não pesquisei. Inclusive, vocês podem até fazer isso por mim. Dix. Dix é para simbolizar quando você vai fazer um Instagram que é só de fotos zoadas, né? Como diz meus alunos adolescentes. Você faz esse Instagram e coloca só coisas que você não postaria no seu Instagram oficial. Também não sei por quê. Não me pergunte, não me faça essas perguntas difíceis. Então, eu só sei que eu já vi em muitos dicks, porque fica naquela sugestão do Instagram, dicks gationes, não sei o que, gationes, é gationes. Não sei nem como surgiu gationes, mas eu acredito que gationes é algo simbolizando uma pessoa bonita. Eu, pelo menos, entendo assim. Se não for, por favor, me digam, tá? Vamos passar? É ótimo. Vamos passar? Trouxe alguns exemplos do sintático e do lexical. Informaré que, para quem fez a atividade, né, viu que é uma das músicas do Gilberto Gil. Panelaço, panela, mas aço. Gente, panelaço não é uma grande panela. Panelaço hoje está mais ligado como um evento social, como ligação política, quando você está insatisfeito com algo, é uma forma até de protesto. Pronto, panelaço é uma forma de protesto, palavra correta. Gente, aqui tá escanar, perdão, é escanear, certo? Tá errada aqui a palavra. Tem escanar, mas escanear, que vem de scanner, tá? Que scanner é o quê? Digitalizar no português. Aí o brasileiro vem fazer o quê? Escanear, cria o verbo. Librar, a Ilana usa muito librar. Tia, eu librei hoje, tia, não sei o quê. E eu disse assim, pô, que massa, a Ilana, ela faz muitos neologismos. E todos com muito sentido, tá? Então, para Ilana, librar é você praticar libras. Então, ela pegou a palavra e formou o quê? Um verbo. Tranquilamente. Vamos lá para neologismo lexical. Gente, furunfar. Furunfar, ai meu Deus, me perdoa. Furunfar foi um termo isso para as pessoas de 2002, por aí, tá? Que eu ouvi esse tipo de música. É um termo para relação sexual. Tem até uma música, não vou colocar a música aqui, pelo amor de Deus, Deus me livre, mas furunfar, pronto. Uma pessoa vai dizer que vai furunfar com a outra. É isso que você está pensando. Catinguelê. Gente, catinguelê, não me perguntem neologismo lexical de onde foi formado, porque eu não sei dizer para vocês como surgiu. Eu só sei que pega e pronto, a gente fica sabendo. Catinguelê é nome de uma banda. Uma banda, inclusive, ó, vou colocar aqui. Ela é muito boa. O bom que fica pelo ar, tão doce é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Meu véu de luar. Isso. Não sei
de jeito nenhum como foi o processo dessa palavra. Ela simplesmente existiu. Você pode dar um youtuber, tá? Ó, acabei de fazer o quê? Neologismo. Neologismo sintático. Eu disse para que você podia dar um youtuber. Ou seja, você podia o quê? Pesquisar. Você tá entendendo como a gente faz o tempo todo? Entenderam? Então vamos aqui para algumas atividades do Praticando Neologismo. Temos 3, eu só foquei em 2, que foi o sintático e o lexical. Vamos lá, praticando. Uma questão do Enem para você que diz que não cai no Enem de jeito nenhum, cai sim. Com relação ao seguinte poema, é correto afirmar que é um poema de Manuel Bandeira. Neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Te adoro. Na verdade, isso está errado. É te adoro, intransitivo. Te adoro, aí depois aqui do lado, intransitivo. Ok? Depois eu coloco o poema certinho para vocês, que eu não vou refazer esse vídeo de novo. Então, vamos lá. Ele está pedindo para a gente marcar a opção correta. Então, vamos lá. O verbo te adorar, ele fez um verbo com o te e o adorar. Entenderam? Então, ele fez um verbo. Ele criou um verbo te adorar. É um substantivo próprio. Gente, daí você tira, pelo amor de Deus. O verbo te adorar é um substantivo próprio. De jeito nenhum. Não tem como essas duas classes gramaticais ser ligadas uma à outra. Então, daí você já tira logo. As classes das palavras que compõem a estrutura do vocábulo. As classes, se ele quer classes gramaticais. Temos 10, 6 variáveis, 6 e 4 invariáveis. Aí você lembra. As classes das palavras que compõem a estrutura do vocábulo. Te adorar, aí são pronome e verbo. Não vejo nenhum erro nessa daqui. Vamos para C. O verbo te adorar, por se tratar de um neologismo, não possui morfema. Gente, possui. Morfemas são a unidade mínima de formação de palavras. Olha, ele tem aí toda a formação de palavras. Então, já não pode ser a C. D. A vogal temática dos verbos beijo, falo, invento e te adoro é a mesma. Ou seja, primeiro que beijo, falo, invento nem são vogais temáticas, tá? São desinência de pessoa. Daí a gente tira. A palavra te adorar não existe na língua portuguesa. Ok. E nesse caso, o poeta cometeu um grave erro gramatical? De jeito nenhum, gente. Foi totalmente proposital. Se tá aqui, o poeta, Manuel Bandeira, sabia exatamente, tanto que ele disse, eu vou criar uma palavra. Ele já entende que não tá o quê? Na língua portuguesa, eu vou criar uma palavra. Eu beijo pouco, falo menos ainda, ok? Ele tá traduzindo nossa vida, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Então, vamos aqui? Com certeza é a letra B, gente. Primeiro, ele pega o pronome te, ele não tá pedindo as classes gramaticais, ele diz que é pronome e verbo. Te e adorar, que é o verbo. Juntou tudo, ele criou um verbo só, te adorar. Eu te adoro. Eu te adoro. Complete. Conjugue. Então, vamos lá. Letra correta é a letra B. Gente, então, espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.